E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Rafael Coelho e você está no canal Coelho PC Dicas. E hoje eu vou analisar uma opção que tem dado o que falar em praticamente todos os canais especializados em hardware, o famigerado Xeon chinês. Mas afinal, o que é esse processador? Ele ainda vale a pena? Como é o desempenho? Quais os riscos de comprar ele? Então, vamos lá. Os processadores Xeon ou Xeon, você fala do jeito que você quiser, são os processadores da Intel voltados para servidores, cuja principal característica é ter uma grande quantidade de núcleos de processamento. Normalmente você nem consegue comprar esses processadores em uma loja comum. Quem compra esses processadores são montadoras especializadas, como por exemplo a Dell ou a HP, que utilizam eles para montar servidores, ou seja, computadores que vão fazer parte de alguma nuvem por aí. Em geral são processadores bem caros, utilizados em computadores muito caros. Então, como é que eles se tornaram uma opção para quem quer montar um computador de baixo custo? A questão é que para obter um maior desempenho e uma melhor eficiência energética, as grandes empresas que usam uma quantidade enorme de servidores precisam trocar essas máquinas de tempos em tempos. Então alguém teve a ideia de pegar esses computadores que estavam sendo descartados, provavelmente comprados como sucata, desmontar essas máquinas e vender os processadores. A questão é que esses processadores, mesmo após anos de uso, estão perfeitos. Processadores praticamente não sofrem desgaste e muito raramente pifam com o passar do tempo. Então esse pessoal passou a vender esses processadores usados, retirado desses servidores aposentados, por um preço bem baixo. Só que as placas-mãe que eram utilizadas nesses servidores descartados não era uma boa opção para computadores domésticos. Então eles deram um jeito de fabricar placas-mães simples e baratas que fossem compatíveis com esses processadores Xeon. Então você consegue comprar em lojas da China esses processadores avulsos, ou então kits com processador, placa-mãe e memória RAM por um preço muito abaixo daquele que você consegue um kit novo aqui no Brasil. Então quando você compra um kit desses, você está comprando um processador usado, uma placa-mãe nova feita especificamente para esses processadores e um conjunto de memórias RAM também novo. Os kits mais interessantes atualmente são aqueles que utilizam a plataforma X99, que usa o socket LGA 2011 V3. Essa plataforma também era utilizada pelos processadores para computadores de mesa topo de linha da Intel há alguns anos. Nessa plataforma, o chipset utilizado era o X99, mas nessas placas-mãe da China, em alguns casos é feita uma gambiarra e é utilizado um chipset mais simples, justamente para baratear e simplificar a produção. Os processadores Xeon que usam essa plataforma X99 são os da linha E5 V3, como o Xeon E5 2620 V3. Essa plataforma utiliza memórias DDR4, que são as mesmas memórias utilizadas nos computadores atuais. Outra plataforma que também pode ser encontrada nessas lojas da China é a X79, que é ainda mais antiga e utiliza memórias DDR3. Os kits dessa plataforma X79 em geral trazem memórias usadas, padrão ECC, que são as memórias utilizadas nos servidores. Os processadores dessa linha são os Xeon E5 V2, que em geral trazem clocks mais baixos do que os da linha V3. Mas falando desses processadores Xeon da plataforma X99, quais as vantagens e desvantagens de utilizar eles em um computador doméstico hoje em dia? As principais vantagens são a grande quantidade de núcleos e o baixo custo, justamente por serem usados. Os processadores Xeon da série V3 têm a partir de 6 núcleos, como esse modelo que é o mais popular de todos, o Xeon E5 2620 V3, mas tem outros modelos com 8 núcleos, 12 núcleos e até 18 núcleos. A desvantagem é que são processadores lançados em 2014, fabricados em processo de 22 nanômetros e com clocks bem mais baixos do que os modelos atuais. Então, o desempenho por núcleo de um processador desses é bem inferior ao que a gente encontra em um modelo mais recente. Esse Xeon E5 2620 V3, por exemplo, tem 6 núcleos, 12 threads, clock base de 2,4 GHz e clock turbo máximo de 3,2 GHz. Para você ter uma ideia, ele é da mesma geração do Core i7 4770, que é um processador bem parecido em termos de características. Só que o Core i7 4770 tem apenas 4 núcleos, enquanto esse Xeon tem 6. Por outro lado, o clock base do 4770 é de 3,4 GHz e o seu clock máximo é de 3,9 GHz. Ou seja, mesmo o clock base desse Core i7 é mais alto do que o clock máximo do Xeon. Outro detalhe é que para comprar um kit desses, você vai ter que comprar de uma loja na China, como a AliExpress, por exemplo. Essa compra é relativamente
relativamente segura. De todos os relatos que eu vi, todo mundo recebeu o seu kit direitinho em casa. Mas como é uma compra internacional, tem duas coisas que você tem que levar em consideração: a demora para chegar e a chance de ser taxado. Embora muita gente relate que comprou um kit desses e recebeu em casa em menos de um mês sem nenhum tipo de taxação, nem sempre é assim. Para fazer esse teste, eu comprei um kit com um Xeon E5 2620V3, placa-mãe e 2 módulos de memória de 8 GB cada. Levou exatamente 2 meses para eu receber o kit e eu fui taxado em cerca de R$300 em imposto de importação e ICMS. Quando eu comprei, isso foi em fevereiro, o kit me custou cerca de R$800 com frete, mas agora em maio de 2021, esse mesmo kit está custando em torno de R$1.100. Então vamos dar uma olhadinha no kit que eu analisei. Essa é a caixa da placa-mãe, modelo X99 8MF da Rua Nanzi. Todo o kit veio dentro da caixa. Esse é o material que chegou: placa-mãe, acessórios da placa-mãe, como espelho traseiro, cabo SATA e adaptador para instalação do cooler, os 2 módulos de memória e o processador. As memórias são da marca chinesa Klesre, padrão DDR4, 2666 MHz, CL19, cada uma com 8 GB. O processador, como eu já comentei, é um Xeon E5 2620V3, usado. Porém, o aspecto geral do processador que eu recebi é impecável. A placa-mãe Huananzi X99 8MF é um dos modelos mais simples dessa proposta. Note que ela vem sem bateria, isso é por causa do tipo de frete utilizado. Uma característica importante é que, embora esses processadores utilizem o acesso à memória em 4 canais, essa placa só tem 2 soquetes de memória, então ele vai funcionar no máximo com 2 canais. Como esses processadores só utilizam a memória no máximo 1866 MHz, isso pode ser um limitador de desempenho. A placa-mãe tem 4 portas SATA 600. Ela tem um slot PCI Express 3.0 x16, um PCI Express X4 e um PCI Express X1. Ainda tem um slot M.2 que aceita SSDs padrão PCI Express 3.0 X4. O painel traseiro da placa-mãe é bem simples, com conectores PS2 para teclado e mouse, 4 portas USB 2.0, 2 portas USB 3.1 geração 1, uma porta Gigabit Ethernet e os conectores de áudio. O áudio, aliás, é de entrada, padrão 5.1, usando o codec ALC662. O regulador de tensão do processador é de 6 fases e usa dissipador de calor. Aqui vemos o processador instalado. Você pode usar um cooler compatível com soquete LGA 2011V3 ou utilizar o adaptador que vem junto e instalar um cooler que tenha um clipe compatível com processadores AMD. Para descobrir qual o desempenho desse kit em jogos e programas, eu comparei ele com 3 diferentes processadores atuais: um Core i5 10400F, um Core i5 11400F e um Ryzen 3 3600. Todos são processadores atuais com 6 núcleos, da mesma forma que o Xeon utilizado, mas todos eles custam bem mais do que esse kit do Xeon. Infelizmente eu não tenho aqui um Ryzen 5 1600, que é um processador mais barato e que teoricamente teria um desempenho mais próximo do Xeon. A configuração utilizada nos testes foi essa. A configuração de hardware e de software foi a mesma em todos os testes, exceto pela placa-mãe, que precisa ser compatível com o processador. Eu utilizei uma placa de vídeo topo de linha, a Radeon RX 6800, para evitar gargalo na placa de vídeo. A memória foi configurada na velocidade máxima suportada oficialmente por cada um dos processadores. Então vamos primeiro aos testes no 3D Mark. No teste do TimeSpy, o Xeon E5 2620V3 foi 16% mais lento do que o Core i5 10400F. No teste Firestrike, ele teve 35% menos desempenho. No teste Skydiver, o Xeon foi 33% mais lento do que o 1400F. Agora vamos aos testes em programas. No teste do CPU-Z, que é um programa muito útil para identificar o processador, com um único núcleo, o Xeon E5 2620V3 foi 33% mais lento do que o Core i5 10400F. E no teste do CPU-Z com todas as threads, ele foi 40% mais lento. No teste com apenas um núcleo do Cinebench R23, que testa o desempenho renderizando uma imagem 3D, o Xeon teve um desempenho 29% mais baixo do que o do Core i5. No teste que utiliza todas as threads, o desempenho foi 42% inferior. No Blender, que é um programa muito utilizado na produção de
imagens 3D profissionais, o desempenho do Xeon foi 40% mais baixo. No conversor de vídeos Handbrake, na conversão de um vídeo utilizando o codec DivX, o 2620 foi 40% mais lento do que o i5 10400F. No V-Ray Benchmark, que também mede o desempenho em renderização 3D, o desempenho do Xeon foi 43% inferior. E finalmente, no WinRAR, compactando uma pasta com 9,5 GB de arquivos, ele foi 37% mais lento. Agora vamos aos testes em jogos. Aqui vemos quais os jogos que foram utilizados e qual a configuração gráfica utilizada em cada um deles. Eu medi a média de FPS e o 1% mínimo com o MSI Afterburner. No Call of Duty Warzone, o Xeon E5 2620V3 foi 43% mais lento do que o Core i5 10400F. No CSGO, ele foi 45% mais lento. No Death Stranding, o Xeon perdeu por 38%. Já no F1 2018, o 2620 foi 35% mais lento do que o i5 10400F. No GTA V, o desempenho foi 38% inferior. No Rainbow Six Siege, o desempenho do Xeon foi 33% mais baixo. No Red Dead Redemption 2, o Xeon foi 17% mais lento. No Shadow of the Tomb Raider, a diferença de desempenho ficou em 31%. Eu calculei a média do desempenho médio nesses 8 jogos, para cada um dos processadores. Nessa média, o Xeon E5 2620V3 foi 36% mais lento do que o Core i5 10400F, e a diferença para os outros processadores foi similar. Dividindo essa média de desempenho pelo preço de cada processador em dólar, a gente tem o desempenho médio por dólar, que é uma excelente medida da relação custo-benefício de cada processador. Aí nessa comparação é que a gente vê por que tanta gente se interessa em comprar esse kit. A relação entre desempenho e preço em jogos do Xeon E5 2620V3 é mais do que 2 vezes melhor do que a dos processadores atuais. Isso que eu levei em conta só o preço do processador. Se a gente fizesse a comparação levando em conta o preço do kit comprado na China com um kit similar de processador, memória e placa-mãe atuais comprados no Brasil, essa comparação seria ainda mais favorável para o Xeon. Outra coisa que vale a pena citar é que muita gente faz o tal desbloqueio do Turbo Boost desses processadores. Essa prática consiste em instalar uma BIOS modificada na placa-mãe que força que o processador trabalhe no clock máximo quando está sendo exigido. No modo normal, esse processador que eu testei trabalha em 2,6 GHz quando todos os núcleos estão sendo utilizados. Daí eu fiz esse procedimento no kit que eu testei e realmente ele passou a trabalhar no clock de 3,2 GHz com todos os núcleos sendo utilizados. Com isso, o desempenho, por exemplo, no Blender aumentou 18%. Mas esse procedimento pode ser arriscado, pois você pode até mesmo utilizar sua placa-mãe se algo der errado. Assim, eu não recomendo que você faça esse desbloqueio, a menos que você saiba muito bem o que está fazendo. Então, depois de tudo isso, qual a minha opinião a respeito do Xeon chinês? Será que ele vale a pena? O ponto negativo, claro, é o desempenho. Trata-se de um processador de 7 anos atrás, com uma tecnologia mais atrasada e desempenho bem mais baixo que o dos processadores atuais. Como o clock é mais baixo, o desempenho por núcleo também é bem mais baixo. Isso se reflete nos jogos, mas principalmente nos programas de produtividade. O ponto positivo, porém, é que mesmo tendo um desempenho mais baixo que os processadores atuais em jogos, esse desempenho ainda é muito bom. Ele manteve tranquilamente mais de 60 FPS em todos os jogos que eu testei. Isso que eu utilizei uma placa de vídeo topo de linha. Se você utilizar uma placa de vídeo de entrada, daquelas baratinhas, que é um cenário muito mais provável nesse momento, o Xeon com certeza não vai ser um gargalo de desempenho em jogos. Ou seja, você não vai perder muito desempenho por estar utilizando um Xeon em vez de um Ryzen 5 ou de um Core i5. Mas tem um segundo ponto negativo. Como você vai precisar importar esse kit, o suporte pode ser bem problemático. Na melhor das hipóteses, você vai levar quase um mês para receber o equipamento, e esse período pode facilmente passar dos 2 meses. Além disso, ao comprar, você deve ter em mente que pode vir a ser taxado. Além do valor que você vai gastar para pagar o imposto de importação e, dependendo do estado, o ICMS, você ainda vai precisar lidar com uma certa burocracia para fazer esse pagamento. Segundo os vendedores, você até tem garantia, mas imagine se algo der errado. Você precisa enviar o produto de volta para a China, esperar que eles recebam, que verifiquem todo e depois que lhe mandem de volta o kit, que pode ser taxado novamente, inclusive. Eu não conheço ninguém que tenha tentado isso, mas se você passou por essa experiência ou conhece alguém que passou, deixa aí nos comentários.
Fora que é um sistema que não deixa de ser uma gambiarra. Como é um processador antigo, usado e a placa-mãe não é oficial, a Intel não tem obrigação de dar garantia sobre esse tipo de produto. Já vi muita gente reclamar de algumas coisas que param de funcionar na placa-mãe, como porta SATA, conectores de ventoinha e outras coisas do gênero. Então, vale a pena esse processador? Se você está montando um computador para trabalhar, precisa de desempenho em tarefas profissionais e confiabilidade, esqueça o Xeon. Nesse caso, vale muito mais a pena você pegar um processador atual com uma placa-mãe atual, mesmo que tenha que pagar um pouco mais. Mas se você está montando um computador para jogar, não faz questão de taxas de quadro super altas, e a grana está curta, o Xeon Dragão chinês, como o pessoal tem falado, pode sim ser uma excelente opção, desde que você saiba os riscos que correm e os problemas que podem acontecer. Se você já comprou um desses, deixa aí nos comentários como é que foi a sua experiência. Então é isso, pessoal. Obrigado por assistir até o final. Não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Valeu!